Era dia 8 de dezembro de 2018, feriado da Nossa Senhora da Conceição da Praia e dia também de Oxum. Tinham 19 pessoas no palco. Lembro como se fosse hoje. Músicos em semicírculo, atabaques e outros instrumentos percussivos na frente e os percussionistas vestidos de branco, em trajes de gala. Os músicos de sopro estavam atrás deles e vestiam camisas sociais, mas de cores diferentes a depender do naipe de sopro. Uns de azul, outros de vermelho, branco e verde. Uma mescla sonora, ora suave e ora enérgica de jazz e ritmos vindos dos terreiros de candomblé. Um maestro que pega o cachixi e rege sua orquestra. Ele dança, faz passinhos para lá e para cá, mexe os braços, conversa corporalmente com os instrumentistas. Eles são Letieres Leite e Orquestra Rumpilés. E agora nós temos a honra imensurável de receber um dos nossos grandes ícones da música do Brasil, do mundo, do universo, por que não do cosmo? Por que não do cosmo? E que é com a grande honra que eu recebo agora aqui no palco. Mas vamos fazer já a introdução, para ele já entrar em galhardia, assim, né? Eu vou fazer a introdução e vem então já coisa. Vamos fazer a introdução primeiro, peraí. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. O palco estava montado ao lado do cinema Glauber Rocha, na frente do monumento de Castro Alves. Ali aconteceu o show Letieres Leite e Orquestra Rumpilés convida Caetano Veloso, na inauguração do Hotel Fasano, em Salvador. Fui filmar e fotografar eles. Esse dia era também aniversário de Letieres. No camarim, os músicos comiam e terminavam de colocar seus figurinos. Uma das coisas que observei de primeira foram os sapatos. Aquela quantidade de sapatos brancos entre tênis All-Star e sapato social. Nessa ocasião, eram 19 músicos, ou seja, 38 pés, e isso me chamou a atenção. Os All-Star eram dos músicos de sopro. Os percussionistas usavam sapato social branco. Por fim, todos prontos, minutos antes de entrar no palco. O maestro, carinhosamente chamado por todos nós, pediu para abrir uma roda, onde fizemos uma oração católica, um cântico de candomblé e depois cantamos parabéns em ritmo percussivo. Vivi uma conexão diferente de tudo que já tinha experienciado até então nos palcos e nos seus bastidores. Para mim, sem dúvidas, foi um show que ficou para a história e eu fui tomada por tudo que aquele grupo representa.
Mas, antes de começar, peço licença para contar um pouco sobre o contexto afetivo, pessoal e profissional que me cerca e que também me trouxe para perto da Rumpilés e do seu criador e maestro. Sou de Salvador. O caminho da busca da minha espiritualidade sempre foi algo de muita importância. A música e os sons marcadamente baianos também, mesmo antes de conhecer a história propriamente dita. Fiz aulas de percussão no Pelourinho e passei a conhecer os toques, a história, as danças dos orixás, e foi assim que esse universo foi se abrindo cada vez mais para mim. Ijexá, Opanigé, Agueré, as diferenciações entre os toques para o rum, rumpi e o lé, o agugu que traz a clave mínima e guia toda a orquestra de atabaques. Passei a fotografar e filmar uma das coisas que mais amo: shows. Assim, cheguei na orquestra e escrevi uma dissertação que serviu de base para este filme. Não sabia ao certo porque os tênis me chamaram a atenção no momento do camarim. Talvez pela quantidade deles mesmo. Eram 28 all-stars brancos empilhados, mais o do maestro. Porém, como nenhuma informação e percepção passa despercebida, hoje compreendo que a comunicação simbólica dos atabaques e dos tênis serviu como a síntese da Rumpilés e me mostrou também o local ocupado pelo grupo na cena de música instrumental pop de Salvador, do Brasil e do mundo, desde o camarim. A palavra Rumpilés, na qual o rumpi e o lé são os atabaques condutores da musicalidade dos ritos e celebrações dos terreiros, acrescidos ao zezé do jazz, demonstra a interseção sonora e estética que traz a orquestra Rumpilés. Os percussionistas e os instrumentos afro-brasileiros chegam primeiro e são os responsáveis pela comunicação e dimensão estética, artística e política do grupo, onde homens negros são os elementos centrais tanto visualmente quanto na transmissão de conhecimento através de seus toques. Quero ver você passar. Era uma segunda-feira no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, dia 26 de agosto de 2019. Cheguei na edificação verde, de frente para o Largo do Terreiro de Jesus. Ao entrar, vi um banner que indicava o Instituto Rumpilés.
Subi as escadas de madeira e cheguei numa grande sala. Do lado esquerdo se encontravam os músicos da orquestra ensaiando e o maestro Letieres passando de um lado para o outro. Neste ensaio, quando os músicos acertavam e iam bem, Letieres dançava, não só com as mãos, mas com o corpo todo, sorria e brincava. Eles estavam ensaiando para as apresentações de setembro, em São Paulo. Eu sempre ia aos ensaios às segundas-feiras, desde o segundo semestre de 2019, porque eu gostava de sentir a musicalidade mais de perto e ver como esse processo se dava no dia a dia dos ensaios. Ali, comecei a estabelecer uma relação não só de espectadora, mas também de intimidade tanto com a sonoridade quanto com os músicos. Foi neste episódio que fiz esse vídeo, que mostra um pouco dessa fusão do grupo com o ambiente ao redor. Assim, fui mergulhando nessa musicalidade e nesse cosmo, ficando cada vez mais próxima da música instrumental afro-brasileira feita por eles. É fundamental estabelecer um paralelo entre a representação dos percussionistas com os elementos simbólicos da musicalidade e espiritualidade dos terreiros, como o agogô, cachixi e os atabaques, que formam o naipe de percussão da orquestra. Dessa maneira, os alabês e os filhos de santo, ou seja, os feitos no candomblé, levam seus ensinamentos religiosos para a música brasileira e os incorporam no seu fazer musical enquanto músicos profissionais, a exemplo de Gabi Guedes. Doutores da música na Bahia. Assim Letieres fazia referência aos percussionistas do grupo e utilizava a palavra mestre antes de anunciar Gabi. Dessa forma, ao incorporar músicos e pessoas que vivenciam candomblé desde pequeno, como é o caso de Gabi Guedes, no eixo do naipe de percussão da orquestra Rumpilés, Letieres disse muito sobre as intenções político-estéticas. Uma delas são os homens negros colocados à frente de uma orquestra. Outro ponto é a disseminação dos conhecimentos de pessoas do candomblé e ainda a incorporação dos instrumentos tradicionais e religiosos na frente, compondo a cara do grupo. E agora eu vou apresentar o Faixa Preta 14 Dan. 14 Dan, é brincadeira? Faixa Preta 14 Dan. Com vocês, Gabi Guedes! Gabi Guedes! No show durante o Carnaval de Salvador de 2020,
Letieres Leite e a Orquestra Rumpilés se apresentaram no palco do Rio Vermelho, no dia 21 de fevereiro, e no Largo do Pelourinho, dia 24. Estive nos dois, porém no Pelourinho eu apenas participei como espectadora e vi uma das coisas mais lindas que poderia. Um pequeno cortejo dos filhos de Gandhi passando pelo público na frente do palco em que estava Rumpilés. Demonstrando respeito e saudação, o grupo, que estava começando a se ajeitar para tocar, parou, liderado por Letieres. O reverenciou e tocou Ijexá junto com os passantes do cortejo. Aquilo me mostrou o diálogo próximo e reverência às tradições e blocos afro na prática do carnaval soteropolitano. No Rio Vermelho estava eu e minha câmera. Tinha bastante gente na plateia, mas tudo estava tranquilo. A orquestra começou e quem cantou com eles dessa vez foi Tito Baiense. Além disso, esse show teve a presença de 2 mulheres tocando percussão junto a Gabi Guedes, Jéssica Couto e Alana Gabriela Santos, ambas remanescentes da Rumpilezinho. Letieres me liga no final de setembro de 2021 para filmar uma aula dele para o Sesc São Paulo. Eu te mandei para sirva de inspiração. O foco não é o rosto das pessoas. A gente busca sempre os instrumentos, as mãos, mas tem que ter rosto de pessoas de maneira sutil, né? E os ângulos, esses ângulos de baixo para cima, de cima para baixo. A câmera nunca para, pode olhar, não tem uma câmera estacionada, ela está sempre em andamento na horizontal, da esquerda para a direita. Esse padrão é da década de 50 do jazz. O pessoal do jazz lançou isso e eu quando estava estudando lá fora, aprendi um pouquinho de audiovisual lá que os caras falavam, né? Como é que filmava o jazz. E, geralmente preto e branco, mas não, a gente não vai fazer isso. A gente tem aquele negócio das cores que vai chegando. Então, é da esquerda para a direita, sempre em movimento. Não é para a câmera estar parada, filmando ninguém em nenhum momento. Mesmo se você pegar, por exemplo, a cena de um piano, ou de alguém, de algum músico, começa da esquerda e dá a volta sempre. Sempre girando da esquerda, não interessa eu falando, faz a mesma coisa, começa de frente, vai pegar meu perfil. E assim vai bem devagar, entendeu? Da esquerda para a direita. E essa coisa de não focar no rosto. A exceção quando eu estiver falando uma coisa na minha fala que é mais técnica, mas na hora que filmar a música, o conceito é esse que eu mandei aí. Tá? Vamos trabalhar assim. Um beijo. Eu, meu braço direito no audiovisual, Ana Júlia, e mais um amigo filmmaker, Adriano, fomos filmá-lo no dia 5 de outubro e toda essa memória é tão viva que parece que foi ontem. Foi uma gravação difícil e complexa. Letieres e seu multidinamismo dirigiu os músicos, a equipe de audiovisual, tudo. Um tanto quanto tonta pela quantidade de informações, terminamos as gravações perto de 2 da manhã. Na nossa despedida, só lembro dele sorrir e me dizer: "Eu vi você toda de lilás, viu?" E isso demonstra que no seu multiradar e energia, ele via o todo e também via o detalhe, o singular, o individual de cada um ali. Nunca imaginaríamos que seria nosso último encontro. Depois da gravação, trocamos áudios e mensagens por celular. E estava louca que as edições dos vídeos acabassem para eu ligar para ele e falar: "Que loucura foi aquela filmagem, hein?" E a gente riria e resenharia sobre isso. Mas daí veio o dia 27 de outubro de 2021. Dia que fui surpreendida pela passagem de Letieres Leite, decorrente de complicações com a Covid-19. Minha amiga e produtora da orquestra, Edmília, me ligou, chocada e sem meias palavras. "Van, o maestro morreu." Era algo que eu não imaginava acontecendo nessa vida, por mais que entenda que a vida e morte andam juntas. Como assim morreu? Eu não podia acreditar. Letieres utilizava frequentemente os instrumentos percussivos agogô e cachixi
para tocar e reger os músicos. Com esses instrumentos e com os movimentos de seu corpo, os passos dados para lá e para cá, a dança com os braços na frente do corpo, como fazem as mulheres nos terreiros, fica evidente que essa dança, atrelada à regência dos músicos, a interação com o convidado em questão e com o público, trazia essa conexão entre a tradição corporal dos terreiros e a sensibilidade afro-brasileira vinda através do pensamento nagô. Esse caráter corporal vem também da formação educacional desenvolvida por Letieres Leite no universo percussivo baiano, UPB, onde há a fusão entre a forma de transmissão de conhecimentos através da oralidade, gestualidade e dança, com a escrita e leitura de partituras, que Letieres também difundia tanto na sua orquestra quanto no coletivo Rumpilezinho. Com o tempo, à medida que eu fui aprofundando a compreensão, percebendo algumas informações mais profundas, foi possível juntar as peças que antes, para mim, elas estavam bem desconexas. Eu como músico, né, trabalhando com música, nós não tivemos a oportunidade de ter um aprendizado musical mais contundente, como a gente tinha de outras matérias, como harmonia, como melodia, como arranjo, como improvisação. Era sempre assim, o ritmo já nasce com você, parece que é uma combustão natural, já tem que vir. Por que a gente não pode botar o ritmo em cima da mesa e estudar com a mesma profundidade e com os parâmetros científicos de comprovação, experimentação, de laboratório, como acontece com outras matérias da música? Letieres, com sua carreira formada entre o autodidatismo e depois uma academia europeia, passando pelos trios elétricos e axé music, também trazia em si uma característica que vai além do regente, do maestro, para o mediador e comunicador íntimo que intermediava o grupo e o público. Era ele quem apresentava os músicos, quem dava as honras da casa, que se despedia, quem olhava para o público e quem também dançava para eles e com eles, como se os convidasse, corporalmente, a dançar também. E assim eles dançavam juntos, e a orquestra ficava, através de Letieres, mais próxima do público. Candomblé, música afro-brasileira, protagonismo negro, percussão. O conjunto de criações feitas por Letieres demarca quebras de padrões eurocentrados e coloca Letieres Leite e Orquestra Rumpilés em um local de interseção entre o erudito popular e o pop atual. A performance da Orquestra Rumpilés demonstra que os corpos de homens negros e sua musicalidade vinda dos terreiros e suas criações são a base da música brasileira e está tendo seu devido lugar e espaço de visibilidade. A fusão de duas vertentes culturais da diáspora forçada do Brasil e Estados Unidos, a música afro-brasileira e o jazz, reverbera a transculturalidade, resistência histórica e o cosmopolitismo do grupo. Essa fusão criada por Letieres e, sobretudo, a colocação dos atabaques e percussionistas na frente, mostra o seu pioneirismo e local de destaque estrutural e sonoro. Assim, a sensibilidade afro-brasileira criada e difundida por esse projeto musical torna essa mistura mais próxima e acessível às pessoas, imersa no diálogo pop dos novos tempos, à medida que reverencia a ancestralidade. A Orquestra Rumpilés coloca de mãos dadas elementos tradicionais das matrizes africanas vivas no Brasil, suas reivindicações históricas e de resistência, e o entrelace com os elementos da cultura pop. Essa é a travessia entre atabaques e All Stars, criada por Letieres. Por isso, e por alcançar uma espiritualidade que só quem é clarividente pode ver, a obra desse mestre é imortal e continuará sendo perpetuada por nós.
Trouxe aqui todos os registros que eu fiz com Letieres e a Orquestra Rumpilés, entre nossa jornada de trabalho, admiração e amizade. Mas temos apenas 2 fotos juntos, que são essas. E eu agradeço imensamente por tudo que pude viver, aprender e registrar para sempre.